Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este seminário. É com muito gosto que nós o organizamos. Isto é uma parceria entre o Observatório para as Condições de Vida e Trabalho, o Grupo de Estudos do Trabalho do Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta, do HTC, da Nova For the Globe, e portanto nós temos feito aqui uma parceria muito frutuosa entre várias instituições, no sentido de ter um ciclo permanente de estudos globais do trabalho, que funciona e tem funcionado em modo híbrido, porque temos tido a presença de estudantes de outras cidades e até de outras partes do mundo, nomeadamente do Brasil. Hoje eu queria agradecer particularmente ao professor Roberto La Santa e às aulas de políticas públicas em educação aos alunos, cumprimentá-los e desejar-lhes também as boas-vindas. E o meu nome é Raquel Varela, eu sou professora aqui na FCSH e quero obviamente começar por, antes de mais nada, fazer uma nota que o professor Stéphane Bouquin infelizmente adoeceu e não vai poder estar presente, porque teve um pequeno acidente de bicicleta que o impede de mover-se. Desejar as melhoras, naturalmente, e agradecer muito a presença dos professores Pietro Basso e do professor Ricardo Antunes, que são subejamente conhecidos. É um gosto imenso tê-los aqui. Eles têm sido nossos mestres. Temos tido várias discussões, aprendizagens, a possibilidade de traduzir e de aprender com os seus livros, a sua obra e a sua investigação de décadas. O professor Ricardo Antunes é sociólogo do trabalho, autor de vários livros, alguns deles publicados em português de Portugal, como Sentidos do Trabalho, um livro absolutamente inovador da viragem do milénio, que contestava as teses do fim do trabalho. E é muito curioso que nós passámos das teses do fim do trabalho para o mundo empresarial a queixar-se de falta de trabalhadores. Alguma coisa falhou na teoria. No caso, não foi na do Ricardo, de certeza. E agradecer muito a presença do professor Pietro Basso, que é um dos maiores especialistas mundiais em estudos da imigração e em estudos do horário de trabalho. Tem um livro, infelizmente ainda não traduzido para português, esperemos um dia poder fazê-lo. Tem no Brasil. Tem no Brasil, já está traduzido, pronto. Então está traduzido em português do Brasil, que é justamente Ancient Times, Ancient Hours, Modern Times, que é um estudo sobre a evolução do horário de trabalho nos últimos 200 anos. Agradecer-lhes imenso, cumprimentar todos os que estão lá em casa. Nós vamos fazer as palestras que vão ter cerca de 25 minutos cada uma, seguida de debate, questões, críticas. Estão amplamente convidados. Eu vou tentar, o que é muito arriscado da minha parte, é corajoso / sem noção, traduzir o professor Pietro Basso do italiano para, pelo menos, traduzir as ideias fundamentais, porque o professor sente-se bastante melhor a falar em italiano. Eu penso que consigo perceber grande parte. Vamos ver se funciona ou se deixamos o professor falar sozinho em italiano e quase toda a gente entender, ou fazer um pequeno resumo em inglês. Já vamos ver com o professor também como é que ele se sente melhor. Ricardo, meu querido, muito obrigada por tudo. Muito bem, muito boa tarde, boa noite a vocês, todas e todos. É um prazer estar aqui. Raquel, amigos que estão nesta sessão, amigos que eu também cumprimento, estão online, né? É um prazer poder estar mais uma vez em Portugal, mais uma vez dessa universidade, e para discutir o trabalho, né, nos nossos tempos, né? O trabalho na era digital, o trabalho na era da uberização, né? E a provocação que eu vou apresentar aqui é o que eu venho trabalhando nesse último período, nesses últimos 3 anos, e tentando dar uma sistematicidade, né, a um momento que é o mais profundamente crítico de toda a história do trabalho no capitalismo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, é o momento mais agudamente crítico, né? E por isso eu consegui desenvolver 3 teses que eu penso que com elas consigo tentar ajudar a entender o tamanho
o tamanho, a complexidade do desafio que nós presenciamos hoje em relação ao trabalho, né? Vou fazer essas 3 teses de modo sintético, estou aqui com o tempo, mas você me ajuda, Raquel, para não exceder, depois vamos debater, né? A primeira tese eu denominei do seguinte modo: as experimentações do trabalho nos laboratórios do capital, né? Foi especialmente durante a pandemia, né, esta pandemia do capitalismo, né, que se aprofundaram, na minha análise, os laboratórios do capital e suas experimentações em relação ao trabalho. Esta é a nossa primeira hipótese. Ou seja, a engenharia social do capital, através das suas corporações globais, está cada vez mais voltada, né, empenhada a reduzir o trabalho vivo necessário para a produção, uma vez que o capital não pode eliminar o trabalho vivo. Se o capital elimina o trabalho vivo, acaba o capitalismo, né? Esta é a contradição visceral do capitalismo. Ele está empenhado a reduzir ao máximo o trabalho vivo necessário para a produção, substituindo pelo uso crescente de tecnologias de informação e comunicação, tais como internet das coisas, o IoT, né? Impressão 3D, Big Data, inteligência artificial, algoritmos, com o objetivo de intensificar, ampliar, tá certo? E expandir estas novas modalidades de trabalho no imediato período que já estamos pós-pandêmico, né? Na minha tese, ou nesta formulação, né, que ainda está em curso, eu acabo de escrever esse capítulo mais denso que será publicado nos primeiros meses do ano que vem, abrindo um novo livro de pesquisa que estamos publicando no Brasil. A principal forma de experimentação desses laboratórios do capital, no meu entendimento, se encontra no trabalho uberizado, ou trabalho em plataformas, ou assim chamado também trabalho digital. Eu vou evitar de fazer muitos parênteses aqui, porque senão eu perco o controle do tempo, né? Então, a principal forma de experimentação se encontra no trabalho uberizado, aquele vigente nas grandes plataformas digitais, utilizando-se crescentemente da informalidade, flexibilidade e da precarização, traços que particularizam o capitalismo do sul do mundo, mas que se expandem acentuadamente também no norte do mundo, coube as grandes plataformas digitais, tais como Amazon Mechanical Turkey, Uber Eats, Uberwork, etc., Google, Facebook, Airbnb, Cabify, Lyft 99, iFood, Glovo, Log, Deliveroo, Rappi, tá certo? Etc. Cada país tem as suas empresas, né, plataformizadas de entregas, e algumas são mundiais, tá certo? Como as que eu citei, a Amazon Mechanical Turkey é uma empresa de amplitude mundial hoje, como sabemos, né? Estas empresas, então, coube a elas dar um salto de grande amplitude através da utilização dessas tecnologias. Como que elas fazem isso? Utilizando-se dos algoritmos, da inteligência artificial e de todo esse artefato digital, canalizado centralmente para fins lucrativos. A questão crucial, nós falamos até hoje isso na entrevista, a questão crucial do nosso tempo é que a tecnologia não é para a humanidade, é para o capital, é uma tecnologia plasmada por relações sociais de produção, né, capitalistas. Tudo isso vem possibilitando a criação e a expansão de novas modalidades de trabalho que se encontram fora, à margem das relações contratuais de trabalho dotadas de direitos. Os trabalhos assalariados, então, o assalariamento se transfigura, assumindo a aparência de, entre aspas, prestadores de serviços, empreendedores, autônomos, o que acaba por resultar na sua exclusão da legislação social protetora do trabalho. Essa é a expressão, é o sintoma mais grave de uma tragédia global. Uma massa imensa de trabalhadores e trabalhadoras excluídos da legislação social protetora do trabalho por intermédio de uma burla. É uma burla empresarial, tá? Das grandes corporações. No Brasil, para fazer um resumo aqui do caso brasileiro, com base nas pesquisas de campo que nosso grupo vem fazendo,
mas isso ocorre em várias partes do mundo, trabalhadores e trabalhadoras em plataformas realizam jornadas frequentemente superiores a 8, 10, 12 ou mais horas por dia, muitas vezes sem folga semanal ou mesmo mensal. Eu já entrevistei trabalhadores que não têm um dia de descanso por mês, não tem um dia de descanso por mês. Todo dia ele tem que cumprir uma meta, e ele não pode descansar. Um outro me disse certa vez, outro trabalhador, que ele um mês, a família exigia que ele descansasse um domingo, porque senão a família ia se romper. Estas são as condições de trabalho, né? Recebendo salários baixos, tendo demissões sem qualquer justificativa, arcando com os custos de manutenção dos veículos, motos, bicicletas, celulares, equipamentos. Ou seja, desenvolveram-se durante a pandemia, claro que este processo é anterior à pandemia, todos nós sabemos, a Uber, né, é do início da viragem de 2009 para 2010, a Amazon é de meados da última década do século passado, por suposto. Mas o que eu estou chamando a atenção é que durante a pandemia, tá certo? Esses experimentos foram acentuados, né? Então, desenvolveram-se nos laboratórios do capital múltiplos experimentos que estão sendo generalizados para um leque de trabalhos, especialmente no setor de serviços, que são comoditizados, são privatizados, são geradores de lucro e também, com alguma frequência, geradores de mais valor, de mais-valia, intensificando o processo que no livro O Privilégio do Trabalho da Servidão eu chamei de escravidão digital. Nós estamos vivendo um processo de escravidão digital, né? A simbiose entre trabalho informal e mundo digital vem permitindo que os gestores possam também sonhar com trabalhos mais individualizados e mais invisibilizados. Ao perceber que o isolamento social realizado sob a pandemia, tá certo, fragmentou ainda mais a classe trabalhadora e assim dificulta ações coletivas, a resistência sindical e a auto-organização de trabalhadores, essas empresas procuram avançar na ampliação do trabalho remoto, do home office e do teletrabalho. Segundo a minha hipótese, né, a origem, digamos, desses experimentos que estão sendo levadas ao limite do presente não é agora, repito isso, o Zero Hour Contract, o contrato de 0 hora, que é aplicado há mais de 2 décadas no estado do Reino Unido, na Inglaterra e no Reino Unido, foi espetacular como deslanche desse processo há décadas atrás. E é desse modo que, além da redução de custos, abrem-se novas portas para a maior corrosão dos direitos do trabalho, acentuando ainda mais a divisão socio-sexual, racial e étnica do trabalho, e embaralhando, que é um problema de extrema gravidade que nós presenciamos como professores universitários, tá certo? E tantos outros, trabalham nos bancos, nos hotéis, nos serviços, né? Embaralhando de vez o tempo de vida dentro do trabalho e o tempo de vida fora do trabalho. Nós não conseguimos mais fazer a nossa vida sem o celular, que nos chama, né, ou o computador, que nos chama quase ininterruptamente ao trabalho. Tá certo? Os bancos, por exemplo, há muito tempo vêm experimentando e se utilizando desse arsenal digital, de home office, trabalho remoto, etc. E outro exemplo que é importante, eu não posso aprofundar aqui, as consequências são profundas, né? Mas que, até para não perder um pouco de tempo, mas um outro exemplo emblemático, que nos diz respeito diretamente, nós encontramos no trabalho remoto e no ensino à distância, práticas que se intensificaram enormemente durante a pandemia, tanto no ensino público quanto no ensino privado. No ensino público, com o objetivo de reduzir os custos, e no ensino privado, de aumentar os lucros. A consequência se evidencia: temos mais trabalho informal e mais trabalho informatizado, né? Mais trabalho digital, que está sendo significativamente ampliado nesse período pós-pandêmico. E a existência de uma monumental força sobrante de trabalho, de uma população relativa excedente, para lembrar a categoria vital do Marx, é fundamental, porque esta força sobrante de trabalho é que permite que não pare de crescer. 40% da classe trabalhadora brasileira estará em informalidade, bastaria citar isso. Se formos pegar o desemprego aberto no Brasil, o desemprego fechado, o desemprego por desalento, perdão, nós falaríamos hoje em torno de 14, 15 milhões. Tá certo? Se formos pegar trabalho subutilizado, nós passamos da casa de 30 milhões. Essa força sobrante
que não para de se ampliar, aumenta ainda mais, tá certo? Esse contingente que busca no trabalho, em plataformas, a única alternativa de sobrevivência. Então, essa intensificação da desigual divisão socio-sexual, racial e étnica do trabalho, bastaria dizer, tá certo? Que, por exemplo, a primeira morte no Brasil pela pandemia foi uma mulher trabalhadora negra doméstica no Rio de Janeiro. E os níveis de mortalidade foram muito mais intensos na população negra na periferia, dos bairros da periferia, das populações pobres, nas mulheres trabalhadoras, tá certo? Que sofreram um nível de mortalidade muito mais intensa, né, do que as classes médias ou as classes proprietárias das classes burguesas, né? De tal modo que nós estamos vendo uma intensificação do trabalho feminino, dos cuidados, das trabalhadoras domésticas no Brasil, majoritariamente negras, imigrantes, indígenas quando se vai, imigrantes quando falamos do trabalho doméstico na Europa, indígenas quando falamos do trabalho doméstico na América de origem hispânica, né, e de colonização espanhola, tá certo? Que se ampliam globalmente e que se utilizam de formas pretéritas, digamos assim, de exploração do trabalho. É nesse contexto que eu, inclusive, pude desenvolver a categoria que eu vim publicar depois na Itália e também na Áustria, e mais recentemente no Brasil, do capitalismo pandêmico e do capitalismo virótico. Se puder, ao final, eu tento dar uma ideia disso. Um sistema que é destrutivo, expansionista, incontrolado, que leva hoje ao limite a destruição da natureza, a devastação do trabalho e a sua, digamos assim, pragmática belicista, com a pandemia, tá certo? Nos trouxe mais de 6 milhões de mortos, dados, todos sabemos, subnotificados. Nós estamos vivendo o que eu caracterizei, então, como sendo um capitalismo pandêmico ou virótico. Eu não sei, ou virário, italiano virário, em português eu uso a ideia do virótico, né? Quer dizer, nós estamos vivendo um cenário que é devastador em todas as dimensões, tá certo? Essas experimentações do trabalho, então, que nos colocam o seguinte dilemática: se não houver luta e resistência, nós corremos os riscos, nós, trabalhadores e trabalhadoras dos serviços em geral, médicos, professores, tá certo? Jornalistas, arquitetos, advogados, engenheiros, engenheiras, enfermeiros, enfermeiras, trabalhadoras do que podemos ser todos uberizados. Tá certo? Hoje qualquer, se entra numa grande plataforma digital, a Amazon Mechanical Turk, por exemplo, ou na Orkana, na América Latina, você pode encontrar qualquer tipo de trabalho travestido de não trabalho. Esta é a alquimia genial. Isto me leva a uma segunda tese. Se houve, a primeira tese, experimentos do capital que permitiram uma intensificação enorme do trabalho, isso me levou à segunda tese, que eu faço um jogo de palavras provocativo que a língua portuguesa me permite fazer. Em inglês eu não pude fazer essa provocação, digamos assim, literária, né, textual, né? O capitalismo de plataforma e a protoforma do capitalismo. O capitalismo de plataforma tem algo em comum com a protoforma do capitalismo. O que é isso? Foi tendo em vista a primeira tese em relação ao trabalho que eu desenvolvi esta segunda, ou seja, em plena era do capitalismo de plataforma, plasmado por relações sociais presentes no sistema de metabolismo antissocial do capital, a ideia de sistema de metabolismo antissocial do capital, o anti é meu, né? Mas a categoria sistema de metabolismo social do capital, eu a retiro do Steven Mesaros, eu não posso aprofundar aqui, mas se alguém tiver interesse no debate, voltamos, né? Que faz um desenvolvimento muito denso dessa ideia, hoje retomado por John Bellamy Foster nos Estados Unidos, por Koei Saito no Japão, por mim em vários trabalhos, inclusive desde os sentidos do trabalho, que temos aqui publicado na edição da Almedina, em Portugal, né? Digamos assim, dentro desse sistema, né, de metabolismo antissocial do capital, recuperam-se e ampliam-se formas pretéritas de exploração do trabalho. Ou seja, nós estamos vivendo um aparente paradoxo, é aparente. O capitalismo tecnologicamente mais desenvolvido, o de plataforma, está recorrendo a formas pretéritas de exploração do trabalho, o que é uma aberração, e contradita toda a tese da sociologia economicista e tecnologizante, que dizia que com a tecnologia avançada nós caminharíamos ao paraíso.
Vocês se lembram do livro do Fiore e do Seymour, acho que é The Second Industrial Divide, de 1970, que fazia uma apologia. O Seymour e o Fiore anteviam a ideia, né, de uma espécie de trabalho de novo tipo com esta maravilha tecnológica. Para não falar do Manuel Castells, que também, na sua Sociedade Informática, fez uma concepção apologética, sem citar tantos outros autores, em sua maioria eurocêntricos ou norte-americanos, de Jeremy Rifkin e tantos outros, que acabaram entrando nessa onda, digamos assim, dos benefícios da tecnologia para um trabalho avançado. Resumidamente, a nossa segunda hipótese indica que, contrariamente ao que foi propugnado pelo ideário apologético e por essa sociologia do trabalho de cunho, digamos, em última instância, apologética, tá certo? Nós estamos vendo que com a introdução dos smartphones, iPads, iPhones, algoritmos, inteligência artificial, Big Data, internet das coisas, 5G, impressão 3D, tudo sob a hegemonia do capital financeiro, este é um dado decisivo. Nós não vivemos mais sob a hegemonia do capital industrial, nós vivemos há muito tempo sob a hegemonia do capital financeiro, e ela é muito mais poderosa, ela é muito mais totalizante, tá certo? Isso faz com que nós estejamos presenciando não, né, as melhores condições de trabalho, mas o seu exato inverso. É óbvio que eu tenho que dizer para vocês aqui que eu não estou fazendo, nem teria competência para tal, não estou fazendo uma análise da situação do trabalho na Itália, na Alemanha, na França e em Portugal. Eu estou olhando o caso brasileiro, latino-americano, dialogando com o exemplo asiático, com o exemplo do sul do mundo, do chamado sul do mundo. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que essas tendências estão fortemente presentes no norte do mundo também. Bastaria pegar as condições do trabalho imigrante, que o nosso Pietro há tanto tempo estuda, junto com o grupo da Universidade de Ca' Foscari de Veneza, curso que o Pietro criou, né, aquele Master sul Lavoro e Imigrazione, a qual eu tive o prazer de trabalhar desde 2009, se me recordo bem, 2008, 2009, lá se vai uma década e tanto, né, onde nós percebemos as condições de brutal exploração do trabalho imigrante. Né? Ou seja, o trabalho que se desenvolve nessas plataformas digitais, tá certo? E nos aplicativos que se expandem pelo mundo, é aquele que eu venho denominando, junto com muitos outros, eu prefiro denominar como trabalho uberizado, mas eu estou falando aqui do trabalho plataformizado ou do trabalho digital. Eu vou depois avançar e explicar isso claramente. Ainda que ele se apresente de modo relativamente diferenciado nas plataformas, por exemplo, uma coisa são os trabalhadores que nós vindo para cá, nós passamos por um grupo de trabalhadores com motocicletas, né, Uber Eats e outras, né, com as bags, com as mochilas aqui sentados para entregar. Isso é uma modalidade. Há os trabalhadores de Uber, né, que nós conhecemos, que dirigem automóvel. Há também as modalidades de coworking ou de crowdworking, da qual a Amazon Mechanical Turk, como ela diz na sua propaganda, de A a Z, tudo se encontra na Amazon. Se eu quero traduzir um texto meu para o mandarim, eu posso entrar numa plataforma dessas, contratar um tradutor para o mandarim, esse tradutor vai fazer o trabalho, tá certo? Da mesmo modo, eu prefiro chamar esse complexo de uberizado, porque qualquer lugar do mundo que você vai, pelo menos nos lugares que eu conheço, quando você fala em trabalho uberizado, ele é mais ou menos consensual. É bom lembrar que a primeira empresa, a meu juízo, que expandiu este modo de explosão, a Uber fala em 5 ou 6 milhões de, aspas, colaboradores que ela tem esparramados pelo mundo, 5 a 6 milhões, né? Foi a empresa uberizada. Mutatis mutandis, quando nós falamos em trabalho terrorista, não quer dizer que todo o trabalho é idêntico. Uma empresa terrorista nos Estados Unidos é diferente, em certo sentido, de uma empresa terrorista no Brasil. Quando falamos de trabalho toyotista, é também diferenciado. Mas eu gosto dessa expressão trabalho uberizado, porque ela tem o potencial de, digamos, conhecimento a partir de um caso. Mas eu reconheço que ele é diferenciado. O que é comum nesse trabalho? É o nível de exploração do trabalho. Ou seja, o que significam essas modalidades de trabalho que se expandem nas plataformas? Mais individualizados, mais invisibilizados, mais jornadas extenuantes de trabalho, sob o comando dos algoritmos que são programados rigorosamente para controlar e intensificar os tempos, ritmos e movimentos da força de trabalho.
Sua consequência mais perversa se encontra na transfiguração, na adulteração que faz em relação ao trabalho assalariado, convertendo o assalariado em, aspas, não assalariado, em prestador de serviços, em autônomo, em empreendedor. Esta é a mistificação mais violenta. E ao assim fazer, elimina, separa este conjunto imenso de trabalhadores do mundo inteiro e os deixa fora da legislação protetora do trabalho. Há depoimentos de alguns dos principais fundadores dessas grandes plataformas, quando eles eram jovens, há 10, 15 anos atrás, que eles diziam: a coisa mais difícil foi contratar escritórios de advocacia corporativa, empresarial, de grande monta, para ensinar como burlar a legislação social protetora do trabalho. Aí é que eles gastavam muito dinheiro para poder criar, porque se eu proletarizo e assalario esses trabalhadores, eles passam a ter direitos, mas eu não conheço dessas empresas nenhuma que reconheça a condição de assalariamento. Isso tem dado, vocês sabem, um debate intenso na Inglaterra, na Espanha, na Itália, em Portugal, no Brasil e em várias outras partes, porque há uma luta que chega nos canais judiciais. Bom, isso nós conhecemos, não posso tratar disso aqui. Ou seja, 20 minutos. Perfeito. Dá para eu fechar aí mais uns 8? Dá? É muito? Tá? Que aí eu fecho a 3 também, que a 3 é um pouco mais densa, mas eu vou fechar. Ou seja, nós estamos vendo então, esta tese 2, o que eu quero dizer? O capitalismo de plataforma, ele se utiliza de técnicas, métodos e caminhos de exploração do trabalho típicos da protoforma do capitalismo, da primeira forma do capitalismo na sua fase originária. É uma tríade: exploração, expropriação e expoliação. Ora, em pleno século XXI, pessoas trabalhando 12, 14, 16, 18 horas por dia não há de ser algo normal. E isso que nós estamos vendo na época moderna do capitalismo, tá certo? Eu ia citar um exemplo aqui de Manchester, nós todos conhecemos, crianças, mulheres que tinham jornadas imensas de trabalho, né? E este quadro, ele se mostra como brutalmente, potencialmente expansionista, de modo que, se luta e confrontação não houver, nós adentraremos numa nova era, onde, digamos assim, o risco de sermos todos uberizados e uberizadas é por si evidente. Isso me leva a uma última tese ou uma última provocação, mais teórica, né? Eu tento, com essas 3 teses, entender o tamanho da confusão que nós estamos vivendo. Rumo a uma nova era de desantropomorfização do trabalho, né? O que eu quero dizer com isso? Eu creio que nós estamos ingressando em uma nova era de subordinação do trabalho em relação ao capital, agora sob o comando da máquina ferramenta informacional, que tende a acentuar ainda mais o processo de desantropomorfização do trabalho. Essa ideia, eu estou trabalhando nela, eu me ancoro em 2 grandes autores. O primeiro são as notas que o Marx apresenta, especialmente no Capital, no capítulo sobre a grande indústria, algumas indicações dos Grundrisse no capítulo 6º, e uma ideia seminal apresentada pelo Lukács, Georg Lukács, na Ontologia do Ser Social, quando ele fala em desantropomorfização do trabalho na primeira Revolução Industrial. Em poucas palavras, com a expansão do trabalho uberizado por um lado e da indústria 4.0 de outro, aqui nós estamos percebendo o tamanho da tragédia. Trabalho uberizado numa ponta e indústria 4.0 de outra. São 2 partes do mesmo processo. Não são, no meu juízo, coisas diferentes, né? A indústria 4.0, o que significa? Tá certo? Nós vamos ter o crescimento exponencial do maquinário informacional digital, que trará não só a redução quantitativa do trabalho vivo através da automação acentuada e da maquinaria acentuada, mas também uma alteração qualitativa no universo do trabalho, visto que o trabalho morto, maquinário informacional digital, da cyberindústria ou da indústria digital, tá certo? Terá ainda maior domínio sobre o trabalho vivo, intensificando, eu creio, eu estou retomando aqui uma tese do Marx, eu creio que nós estamos ampliando a subsunção real do trabalho ao capital, num nível de maior profundidade, ou seja, a profundidade da fase algorítmica que pauta o mundo corporativo das plataformas e da cyberindústria, né?
O processo, então, de desantropomorfização do trabalho significa que a subsunção real do trabalho é mais intensa, porque em pleno século XXI, com o desenvolvimento da indústria 4.0, utilizando mais profundamente as novas tecnologias de informação e comunicação nos processos de produção, em sentido amplo, tornando-os mais automatizados em toda a cadeia produtiva, tá certo? Onde isso for possível, com isso nós vamos ter a ampliação maior do trabalho morto, tá certo? E a consequência, a perda qualitativa do trabalho vivo. O Marx chamou atenção na Revolução Industrial e dizia o seguinte, e com isso eu termino: na manufatura e antes do artesanato, o trabalho vivo comandava a ferramenta. Era o trabalho vivo que comandava. A ferramenta era o seu apêndice. O que o Marx diz? Com a máquina, com a grande máquina, com a maquinofatura da Revolução Industrial, o trabalho se torna um apêndice, o trabalhador, e consequentemente o seu ato laborativo ele se torna um apêndice da máquina e um autômata dela. A minha hipótese é que neste nível de inteligência artificial, da indústria digital, da fábrica digital, da produção digital e algorítmica, esta subsunção real do trabalho é de mais profundidade. Então, não teremos só desemprego, o que já é uma tragédia num mundo em que o desemprego é dominante, mas o que teremos? Os bolsões desempregados da indústria 4.0 no mundo vão ser a força sobrante disponível para o trabalho organizado. O tamanho da confusão é muito grande. E me resta, para finalizar, nessas 3 teses, uma aposta. A aposta é que nós temos que entender que há um novo proletariado da era digital, em que, ao mesmo tempo em que vivencia altos níveis de exploração, precarização e expoliação, também vem se apercebendo da violência da sua vida cotidiana e vem demonstrando que, ao mesmo tempo em que são trabalhadores e trabalhadoras socialmente imprescindíveis para a entrega de alimentos, produtos, transportes, serviços de cuidado, saúde, etc., por outro lado, são também tratados como escravos digitais. O maior exemplo disso, tá certo, recente, foi em 1º de julho de 2020 no Brasil, o break dos apps. Foi a primeira grande paralisação dos trabalhadores aplicativos. Eu posso falar isso no debate depois, para não estourar aqui nos 28 minutos, tá certo? Para não passar mais, mas foi uma paralisação que atingiu várias capitais do Brasil, teve influência em outros países da América Latina. Vocês acompanham o trabalho do Calum Cante na Inglaterra, que fez um estudo muito interessante sobre as greves desde 2016, 2015, 2016, especialmente na Deliveroo inglesa, tá certo? Lá na Inglaterra, os trabalhadores são frequentemente imigrantes, muitos deles brasileiros, nas entregas de motos ou de bicicletas, né? E nós estamos vendo paralisações de grande amplitude. Se olharmos para manifestações de descontentamento na China, na Índia, né? Na América Latina, eu penso que eu posso indicar uma tese que apresentei no Privilégio da Servidão, que dizia assim: uma nova morfologia do trabalho tende a nos levar a uma nova morfologia das lutas sociais. 3 teses, essas teses eu estou muito convencido e adoraria estar errado e daqui 10 anos dizer, estava completamente enganado. Mas eu acho que o capitalismo não dá nenhuma evidência para que haja um engano de grande monta. Agora, as lutas sociais são, tá certo, algo que nós temos que começar a entender, né? O que faz com que, e com isso termino, que menos do que uma redução do operariado, de que diziam os teóricos do fim do trabalho, nós estamos tendo um aumento brutal do proletariado, só que agora é um proletariado dos serviços, tá certo? Independente das expansões da indústria na China, mas um proletário de serviço que pode trabalhar 1 hora por semana ou 18 horas por dia. Esse é o cenário, isso que eu queria apresentar para vocês. Desculpem aí este período para Grazie a Raquel di questo invito e della possibilità di parlare di una questione importantissima che lei ha posto così: competizione o solidarietà tra i lavoratori? Che cosa prevarrà?
Allora, nel rispondere a questa domanda, che è vitale, io parto da una affermazione che probabilmente vi sembrerà categorica o forse esagerata, ed è questa. Noi siamo dentro la più grande crisi storica del modo di produzione capitalistico. Qualcuno ha parlato della crisi della civiltà capitalistica, della crisi della civiltà del denaro. E Riccardo ci ha appena presentato con il capitalismo pandemico una forma particolarmente distruttiva di capitalismo. Perché può sembrarvi categorica questa mia affermazione? Perché quasi sempre si parla di guerra in Ucraina, è una cosa, inflazione è un'altra, in parte legata, disastri ecologici, disoccupazione, tanti elementi, l'uno in larga parte separato dall'altro. O professor diz que há aqui desafio de tentar perceber o que é que vai prevalecer, cooperação ou concorrência. Na sua opinião, nós estamos a viver a maior crise de sempre do capitalismo, que pode mesmo ser uma crise da civilização capitalista, e ele acredita que a apresentação das sucessivas crises, guerra da Ucrânia, desemprego em massa, desastres ecológicos, inflação, são uma compartimentação, uma atomização de algo que é mais sistémico. Eu vou fazer não uma tradução literal porque eu li a apresentação, então vou tentando da forma mais concisa. Un'altra maniera di cancellare o di mettere in secondo piano questa crisi è di fare un ragionamento del genere. Guardiamo il PIL del mondo, no? E guardiamo gli ultimi 50 anni. Ha avuto un'esplosione spettacolare. Come fate voi a parlare, voi critici del capitalismo, a parlare di crisi, se questo indice del PIL continua comunque a crescere? Como é que se pode falar de uma crise, dizem os defensores do capitalismo, se nos últimos 50 anos há constante crescimento do PIB mundial? Ecco, allora noi possiamo dire, va bene, c'è stata la grande crisi del 2008, c'è stata la caduta produttiva del 2020 con la pandemia, eccetera. Però non è questa la risposta decisiva. Perché la crisi del capitalismo non vuol dire che non aumenta la produzione. La mia maniera di presentarla è questo: c'è un aumento sempre più lento, ma in un contesto sempre più esplosivo delle contraddizioni e degli antagonismi del capitalismo. Cioè dobbiamo scegliere altri indici, altri indicatori per capire la profondità di questa crisi. Uno lo ha presentato, anzi almeno due li ha presentati Riccardo: la degradazione del lavoro e l'aumento della precarizzazione brutale del lavoro. Ma tutte le cose di cui abbiamo parlato finora ed altre possono essere assunte come indicatori più importanti, qualitativi, più importanti dell'indicatore quantitativo. Allora, o professor Pietro considera que o PIB não é verdade que tem havido crescimento paulatino do PIB, concomitante com as explosões das contradições dentro do capitalismo, que são demonstradas por indicadores qualitativos
que demonstram essa crise sistémica, como é o caso da degradação do trabalho, a degradação da condição de trabalho e o aumento brutal da precarização. Ma ce ne sono altri: l'ipertrofia del capitale finanziario, la sovrapproduzione, i disastri ecologici, la crisi della riproduzione sociale, per cui in tanti paesi comincia a diminuire la popolazione. Outros indicadores: o desastre ecológico, a crise da própria reprodução da sociedade com a queda ou anemia demográfica. O conceito sociológico penso que é esse, se eu estou aqui a fazer uma interpretação livre. A hipertrofia do capital financeiro sobre o capital produttivo. E ne potremmo indicare ancora altri: il rischio delle pandemie, O aumento de risco de epidemias. cioè è l'insieme di tutto questo che ci mette davanti le guerre. E la guerra in Ucraina non è una delle 90 guerre del dopoguerra, è un momento di svolta in cui, come sapete, perché c'è un dibattito pubblico, ci si incammina verso la terza guerra mondiale, se non ci sarà un movimento mondiale che la impedisce. A guerra da Ucrânia é outro exemplo da crise sistémica que o capitalismo está a viver, que na opinião do Pietro não é mais uma guerra das 90 a seguir à Segunda Guerra Mundial, pelo contrário, é uma guerra qualitativa que coloca como possibilidade a existência de uma terceira guerra mundial. Il primo punto che chiudo è questo: siamo davanti a un caos sempre più difficile da controllare, di carattere sistemico. Questo è il primo punto. Secondo punto: in questo contesto le migrazioni interne ai singoli paesi e le migrazioni internazionali crescono e non possono che crescere. Questo è il secondo punto della mia. Ci sono i dati dell'ONU, no? In 20 anni, dall'inizio del secolo ad oggi, gli emigranti internazionali sono passati da 173 milioni a 281 milioni, cioè sono quasi raddoppiati in 20 anni. De 173 Da 173 a 281. Grazie. Neste contexto é absolutamente previsível e inevitável o aumento das imigrações internas e externas. Segundo dados da própria ONU, nas últimas 2 décadas a imigração mundial passou de 173 milhões para 281 milhões, quase duplicou. Voi potete pensare che nel 2020-2021, nella pandemia, tutto si è fermato, no? Ci sono stati 70 paesi che hanno preso misure, 43.000 misure contro il movimento della popolazione. Le migrazioni sono aumentate anche in questo periodo rispetto agli anni precedenti. Mesmo durante a pandemia, em que vocês poderiam pensar que estava tudo fechado e cada vez são mais os muros que se erguem no mundo, aumentou a imigração no ano da pandemia face ao ano anterior. Allora, ci sono 2 forme di migrazione che stanno aumentando particolarmente: quelle da disastri ecologici e quelle da guerre. As migrações dos desastres ecológicos e das guerras são as que têm aumentado particularmente. Allora io non posso fare qui l'esame di tutte le cause delle migrazioni, però posso dire una cosa, che di tutte le cause delle migrazioni nessuna, neanche una,
ci prospetta una riduzione delle migrazioni. Noi siamo in presenza di una tendenza alla crescita. Ci sono delle migrazioni che crescono di più, ecologiche da guerra, altre che crescono di meno, no? Ma nel complesso, se guardiamo questo fenomeno nel suo complesso, è un fenomeno destinato ad ingrandirsi. Per quanti muri, per quante politiche contro l'immigrazione, per quanti morti ci siano nelle migrazioni, le migrazioni possono diventare più costose, più pericolose, più umilianti, più mortali, tutto quello che volete, ma non diminuiranno. Questo è un fenomeno destinato ad ingrandirsi se non ci saranno cambiamenti radicali in questo contesto che abbiamo descritto. É um fenómeno que não vai regredir, pese embora a humilhação, a morte e as situações inumanas a que são sujeitos os imigrantes. Seja um aumento maior provocado por guerras e desastres ecológicos, seja um aumento menor, que também é aumento por outras causas que o professor não tem tempo de desenvolver, é garantido que as imigrações vão aumentar. Terzo punto della mia esposizione è questo. Insieme con le migrazioni internazionali, necessariamente aumenta il nazionalismo e il razzismo. Perché aumenta il nazionalismo e il razzismo? Le ragioni sono complesse. La prima è che in generale aumenta la competizione tra capitali e tra stati. E aumentando la competizione tra capitali e stati, come avviene sempre in una grande crisi, deve aumentare anche la competizione tra i lavoratori. Cioè sia i singoli capitali, sia i grandi capitali, sia gli stati, piccoli, medi o grandi, in crescente competizione tra di loro, devono incentivare la competizione tra i lavoratori. E come la incentivano? Col nazionalismo e col razzismo. Sono degli strumenti vitali, non meno dei prestiti, non meno delle innovazioni tecnologiche, no? Non meno dell'intelligenza artificiale. Queste vecchie armi dei padroni sono delle armi fondamentali in un contesto del genere. A minha terceira hipótese é que, necessariamente, o racismo e o nacionalismo estão a aumentar neste contexto porque eles refletem a competição crescente. Num quadro de crise, aumenta a competição entre Estados, pequenos, médios e grandes, e entre empresas pequenas, médias e grandes. E a forma de gerir essa competição é incentivar, é aumentar a competição entre os trabalhadores para que as empresas e os Estados possam competir e derrotar-se uns aos outros. Nesse quadro, é incentivar o racismo e o nacionalismo, que são armas tão importantes à reprodução do capital como é a inteligência artificial ou a precarização do trabalho ou outras formas. Le trasformazioni dell'organizzazione. Ou a transformação da organização do trabalho. Ideologicamente é funcional à reprodução do capital no quadro de crise mundial sistémica o aumento do racismo e do nacionalismo. Infatti credo che anche voi qui ci sono paesi in cui questo è evidentissimo, questo aumento del nazionalismo e del razzismo, ma credo in tutti i paesi si possa vedere questo, in tutti i paesi. C'è da parte degli stati e da parte dei mass media quella che io ho chiamato una guerra contro gli emigranti e gli immigrati, perché criminalizzando, demonizzando, inferiorizzando, reprimendo gli emigranti,
Contemporaneamente questa azione statale o dei mass media è un'azione che si riversa contro chi è già immigrato, no? Se il pericolo, se gli emigranti sono un pericolo, allora lo sono anche gli immigrati. Questo è il messaggio e io l'ho definito un messaggio di razzismo di Stato, nel senso che in questo messaggio sono determinanti sia i mass media, ma è determinante la politica degli Stati, la politica migratoria. La politica migratoria, tutte le politiche migratorie sono politiche contro gli immigrati. Non si può separare chi vuole emigrare oggi o, io dico, è costretto ad emigrare oggi da chi già è emigrato negli anni passati. C'è un'operazione di questo tipo: mettere gli immigrati da tempo contro quelli che arrivano ora, dire voi va bene, siete stati bravi a stare sotto di noi, questi qui vi rovinano, no? C'è anche questo tentativo di mettere... È una contraddizione capitale. È una contraddizione che si cerca di creare anche tra gli immigrati, no? Voi state più sicuri e questi nuovi no, non li vogliamo perché sono pericolosi, vi rovinano, ci rovinano, vi rovinano. Non so se... Guarda-me se eu capisco. A contradição, mais uma das contradições do capitalismo é que, ao criar nacionalismo contra as políticas de imigração, vai criar o mesmo nacionalismo e xenofobia contra imigrantes que são funcionais ao próprio capitalismo e que já estão instalados noutros países. É questo? Sì, anche. Sì. Allora, l'obiezione è: tu parli del razzismo di Stato, ma c'è razzismo tra i lavoratori. Come te lo spieghi? Come spiegare tutto questo? Allora, noi non possiamo negare che ci sia nazionalismo e razzismo dentro la classe operaia anche. Saremmo pazzi. Se negassimo questo, saremmo pazzi. No? Saremmo ciechi, saremmo fuori dalla realtà. Fuori dalla realtà. Però io ritengo che nel produrre questo nella classe operaia e nel presentare alla classe operaia europea, poniamo, al proletariato europeo, gli immigrati come dei concorrenti sleali, unfair competitors, no? Unfair, no? Gente che viola tutte le norme, nel presentarli così sia decisiva l'azione politica, l'azione degli Stati, perché sono gli Stati e i governi che creano politiche di illegalizzazione degli immigrati, che creano discriminazioni, no? Che formalizzano queste discriminazioni. In tanti modi l'Italia da cui provengo, io ho scritto questo, è stata l'avanguardia del razzismo istituzionale in Europa. D'altra parte l'Italia è stata anche la madre del fascismo, no? Questo non può essere dimenticato. E si sta muovendo da 20 anni all'avanguardia di questa guerra contro gli immigrati. Che costringe con impedire gli ingressi illegali, renderli difficilissimi. In Italia ci sono 100 domande per richiedenti asilo, in alcuni anni ne hanno approvate 8. L'anno del record ne hanno approvate 28. Non so se è chiaro. Não posso negar que existe racismo e xenofobia na classe trabalhadora, nós não podemos negar essa realidade,
Mas aquilo que é determinante não é isso, é o racismo de Estado. É o Estado que, através das suas políticas de ilegalização, de discriminação, formaliza esse racismo. A Itália tem sido a vanguarda destas políticas, não podemos, aliás, nos esquecer que a Itália foi a mãe do fascismo na Europa. Não nos podemos esquecer, e para dar um exemplo, Pietro acabou de referir, que no ano que deu mais pedidos de asilo, deu 20 e poucos. Ou seja, há uma política de Estado que promove a ilegalização e o racismo, que é o racismo, enfim, de Estado. I could say the unfair competitor, immigrant, worker, as unfair competitor, apresentando sempre o imigrante como um competidor injusto. is a product of state É um produto do Estado and the market. e do mercado. Dell'alleanza tra il mercato, dell'alleanza L'alleanza di Stato col between mercato. state and market. This is my opinion. Allora, cosa vincerà? La solidarietà o la competizione e la guerra tra i lavoratori? La mia risposta è questa, ve l'anticipo, è che la risposta è aperta. La risposta è aperta. Se guardiamo all'oggi potrebbe sembrare certa una vittoria degli stati, dei padroni. Io non lo credo, perché? E dico che invece la questione è aperta. O que é que vai prevalecer então? A competição ou a cooperação? Eu creio que está uma resposta em aberto. Se nós olharmos hoje o mundo, diremos que será a competição entre os trabalhadores que vai prevalecer e a guerra entre os trabalhadores. Porém, eu penso que é uma resposta em aberto. E spiego perché. La prima ragione è che le migrazioni internazionali stanno creando un nuovo proletariato, una nuova composizione del proletariato. Primeiro, eu creio que é uma resposta em aberto porque a nova composição mundial da força de trabalho está a criar uma nova concepção de proletariado. Un proletariato multinazionale, multirazziale, multiculturale oggi esiste in tutte le grandi città del mondo. Há um proletariado multirracional, multinacional, multicultural que hoje existe em todas as cidades do mundo. E le grandi città, ma anche le medie città, sono una macina delle differenze nazionali. La macina che macina le olive, no? As grandes cidades atuam como uma moda, um lagar de azeite que vai esmagando as diferenças nacionais. O que sai daí é um produto multicultural, credo. Sì, è certo. O que sai daí é um produto diferente, sobretudo nas grandes cidades e nas médias. E si sta creando un sistema di connessioni, di legami tra proletari che provengono dai quattro angoli del mondo, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nei quartieri, nei centri diciamo di aiuto alle donne, nelle associazioni, nelle trade unions. Possiamo rimproverare magari le trade unions di non fare abbastanza in questo senso, però comunque non c'è un sindacato in Europa che non sia composto da molte nazionalità. Pensate 80 anni fa, no? Il proletariato tedesco era il proletariato tedesco, punto. Há 80 anos atrás o proletariado alemão era o proletariado alemão, ponto. Hoje em dia é impensável pensar num sindicato que se possa dizer que tem um proletariado alemão. Eles refletem essas
essa componente multinacional que também existe nas escolas, nos bairros e nos lugares de trabalho. Questo è un cambiamento epocale. É um câmbio de época, é um câmbio estrutural histórico. La morfologia Del lavoro. dei lavoratori, del proletariato. É um câmbio, uma mudança estrutural na morfologia dos trabalhadores. Primo. Secondo, gli stati europei, limitiamoci all'Europa come ragionamento, gli stati europei spingono, invitano, quasi costringono i lavoratori nativi, autoctoni, a contrapporsi agli immigrati. Però lo fanno in una fase del capitalismo, in particolare in Europa, ma in generale nei paesi più ricchi del mondo, in cui gli stati, i governi, le imprese spingono indietro i lavoratori nativi. Non è una fase di espansione dei salari, dell'occupazione, dei diritti, dei riconoscimenti, il contrario. Stanno incrementando razzismo e nazionalismo nel momento in cui io ho scritto i lavoratori italiani, tedeschi, francesi, britannici cominciano a sentirsi immigrati nelle proprie terre di nascita. Na opinião do Pietro, este incentivo do racismo feito na competição pelos Estados está a ser feito numa altura em que os próprios trabalhadores os próprios trabalhadores nativos não têm lugares assegurados, perspectivas de carreiras e de futuro. Está a ser feito numa altura em que os próprios trabalhadores nativos se sentem imigrantes no seu próprio país porque se sentem ameaçados no seu local de trabalho. Si sente violata la sua dignità, si Sente sente spingere indietro, no? E questo Verso gli immigrati. Cioè, tu ti devi contrapporre agli immigrati, ma io che ti chiedo questo ti spingo verso gli immigrati. Questa è la contraddizione che non ha una soluzione capitalistica, ma può avere una soluzione proletaria, o ce l'ha quella capitalistica, è lo scontro frontale, ma ora verrò su questo. Perché il terzo fattore che vi invito a considerare è la resistenza dei proletari e delle proletarie immigrate. Perché io non posso fare ho investigato questo, ma vengo dall'Italia dove addirittura nell'ultimo decennio, negli ultimi 10 anni, in un settore di avanguardia del capitalismo che è la logistica, c'è stato un ciclo di lotte dei proletari immigrati che ha portato in alcuni magazzini, vi parlo di grandi magazzini, anche incluso Amazon, ma soprattutto i grandi magazzini del DHL, BRT, GLS, insomma delle grandi catene della logistica europee, ha portato anche al raddoppio dei salari, raddoppio in 10 anni, il 100% di aumento dei salari, in qualche magazzino il 140%, ha portato a una riduzione dell'orario di lavoro. Prima si aspettava anche 8 ore di essere impiegati per un'ora, si aspettava nei magazzini, l'orario di lavoro spezzato, no? 2 ore dalle 2 alle 4 della notte, poi aspetti, sei lì. Forse avrai un'altra ora di lavoro, ma quando? Dopo 6 ore, che hai aspettato lì come un pacco. A outra dado que devemos acrescentar é a luta dos próprios trabalhadores imigrantes. No caso da Itália, este processo tem sido, o professor não pode desenvolver, mas ele fez investigação sobre isso e escreveu muito sobre isso, poderão encontrar artigos. Nos casos em que a Central Italiana Sindical
Duplicao, a Cobas é assim que se chama, Sim, não é? Cobas. Cobas. Vários setores da logística fizeram greves em que conseguiram duplicar o salário e chegar mesmo aos 140%. Setores imigrantes auto-organizzados. Allora, questa lotta, questa resistenza è guardata anche con ammirazione da un certo numero di lavoratori immigrati, il cui salario si riduce. Ed è un fattore importante dell'avvicinamento tra i lavoratori immigrati e i lavoratori autoctoni. E quindi veniamo alla risposta. Quando la Raquel mi ha fatto questa domanda, io sono andato a cercare gli episodi di scontri, i pogrom. Mi sono domandato, in questi 20 anni nel mondo ci sono stati pogrom con protagonisti i lavoratori autoctoni contro gli immigrati? Li ho trovati soltanto pogrom proprio, cioè uccisioni. Le ho trovate solo in alcune città del Sudafrica. Sono avvenute contro lavoratori dello Zambia, del Kenya, eccetera. E anche quelle, scusami, anche quelle non totalmente spontanee. Non so se non totalmente spontanee, con una certa organizzazione dietro. Non totalmente spontanee, una certa organizzazione dietro. Escluse queste, noi non abbiamo avuto nel mondo, nonostante queste politiche, scontri, no? Abbiamo avuto concorrenza, magari antipatia, inimicizia, singoli atti di razzismo, ma gli atti più violenti sono avvenuti solo su base di organizzazione di tutto questo, e non necessariamente protagonisti gli operai, no, protagonisti come, non so, come si chiamava, Breivik, no? In Norvegia o in Italia, protagonisti, elementi legati ideologicamente e organizzativamente alle destre razziste, cioè un fenomeno organizzato. Non so se sono stato chiaro. Quando perguntam-se o que prevalece é a competição ou a cooperação, nestes anos todos de estudo, com todas estas contradições, o único lugar onde há registro de pogrom, ou seja, de uma perseguição ativa de trabalhadores aos trabalhadores imigrantes, só registrei na África do Sul face aos trabalhadores da Zâmbia, e mesmo assim não foi totalmente espontâneo, tinha uma organização por trás. Pode-se ver conversas ou coisas mais desagradáveis, agora perseguição ativa aos imigrantes é um fenómeno muito raro. Da parte de outros trabalhadores, claro. Allora, io chiudo dicendo, prevarrà la solidarietà. Diciamo che in tutto il mondo, fenomeni di solidarietà con gli immigrati ce ne sono quotidianamente. Spesse volte hanno un fondamento e un sentimento umanitario, cioè riconosciamo nei lavoratori immigrati in questi emigranti gente che appartiene alla specie umana come noi, e io riconosco il valore di questo umanitarismo, no? Però non è risolutivo. Ecco. Quello che io considero risolutivo, cioè per sciogliere questa contraddizione a favore dei lavoratori, quello che io ritengo risolutivo è riconoscersi appartenenti allo stesso mondo, alla stessa classe, non solo alla stessa umanità, alla stessa, io dico, classe umanità. In che senso? Nel senso che se c'è un futuro per l'umanità, questo futuro è legato alla capacità del proletariato, di quel proletariato enormemente cresciuto di cui vi ha parlato Riccardo, di riconoscersi
come il portatore di altri rapporti sociali. Di questo si sta parlando da 2 secoli, tra i proletari e tra gli intellettuali che sono vicini ai proletari. E non si sta solo parlando, si sta lottando. Questa lotta è complicata, questa lotta è dura, però questa lotta è inevitabile e io credo che sia completamente aperto. Richiede a noi che guardiamo le cose da un determinato lato, no? Ci richiede un grande lavoro, controcorrente, ma tutti i grandi cambiamenti epocali, le rivoluzioni sociali sono state preparate da chi è saputo andare controcorrente. Questo è quanto. Há, sem dúvida, com isto termino, uma resposta humanitária, uma solidariedade humanitária massiva que se vê todos os dias face aos imigrantes, pela qual eu tenho, o professor Pietro tem muita simpatia, mas acha que é insuficiente, porque ela não resolve estruturalmente os problemas sociais. Esses problemas sociais só podem ser resolvidos não com uma abordagem humanitária, mas com uma abordagem do ponto de vista da classe trabalhadora como portadora de um novo mundo onde a origem destes problemas seja transformada. Grazie, Pietro. Obrigada.